A queda de Jerusalém. Esse é um dos capítulos mais sombrios da história. Anos 70 depois de Cristo. 4 legiões romanas cercam Jerusalém. Sob o comando do general Tito, os soldados destroem a cidade e o templo. Mais de 1 milhão de pessoas morrem. A queda de Jerusalém. Uma história de oportunidades perdidas e de avisos esquecidos. Um presságio. A queda de Jerusalém. O Império Romano nasceu em 27 a.C., após quase 2 décadas de derramamento de sangue e tumultos. Tudo começou quando Júlio César atravessou o Rubicão, desafiando o Senado romano. A morte de César desencadeou uma onda de matança e tumulto em toda a República. Em 16 de janeiro de 27 a.C., o filho adotivo de César, Otaviano, recebeu o título de Augusto pelo Senado. Otaviano provou ser um imperador competente, o primeiro de uma longa linhagem de monarcas romanos, cada um mais louco e sedento por sangue do que o anterior. Ele centralizou todo o poder religioso e político do império em suas próprias mãos, estabelecendo um culto imperial, tornando-se um deus e encorajando os cidadãos de todo o império a adorá-lo. Roma foi provavelmente o maior império que o mundo já viu. Em 14 de abril do ano 70 d.C., Tito, o general romano e futuro imperador, deu início ao cerco de Jerusalém. A cidade sagrada ficou cercada pelo exército romano. Cerca de 80.000 soldados, incluindo 4 legiões, uma delas sendo a lendária 10ª Legião, estavam posicionadas no Monte das Oliveiras com vista para Jerusalém. A cidade foi tomada num cerco mortal que se fechava cada vez mais. Não havia escapatória. Nenhum abastecimento de comida ou de água foi permitido na cidade. Então a artilharia e os armamentos pesados e letais foram montados e posicionados no local. O arsenal incluía torres de cerco, catapultas, arietes e lança-chamas. Tudo tinha sido projetado para atacar diretamente os muros, os defensores e os habitantes de Jerusalém. Sob o comando de Tito, Jerusalém foi afligida pela fome. As mães devoravam os próprios filhos. Filhos roubavam comida de seus pais idosos e moribundos. As pessoas passaram a comer tudo o que encontrassem para sobreviver. Jerusalém seria subjugada, a cidade assolada e o templo destruído. Milhares morreram de fome e por doenças. Eles estavam determinados a trazer terror aos corações dos judeus e a acabar com a prolongada rebelião de uma vez por todas. Eles capturaram prisioneiros e os torturaram, e depois os penduraram em cruzes. Os corpos dos mortos e moribundos eram empilhados ao longo dos vales. Cruzes, como árvores em uma floresta, povoavam o vale de Josafá. Eles também sacaram suas espadas e massacraram todos os zelotes que conseguiram encontrar escondidos no templo. Fogo e sangue se misturaram. O sangue corria como água pelos degraus do templo em ruínas, em um córrego sinistro. Nada poderia ter sido feito para salvar o templo. Os degraus da arena em Cartago estavam simplesmente lotados de espectadores entusiasmados para um dia de entretenimento sob o sol brilhante do norte da África. E eles tinham muito o que comemorar, muito a agradecer. Eles faziam parte do maior império que já havia existido na face da terra. E Cartago era um monumento à grandeza romana. Lá, sob os pés dos espectadores, o clima era mais sombrio, carregado tanto de tristeza quanto de terror. Eles tinham sido presos pelo crime de serem cristãos. Os guardas romanos os colocaram no centro da arena e trancaram os portões atrás deles. Liberou leões na arena. E enquanto a multidão assistia a tudo com uma sede de sangue incontrolável, os leões despedaçavam os cristãos.
Milhares de cristãos foram lançados às feras selvagens em arenas por todo o império. Outros foram queimados vivos em anfiteatros com uma multidão de espectadores torcendo por suas mortes. A crucificação também era um método de tortura e morte popular para muitos cristãos. Muitas vezes a tortura e a aniquilação de cristãos eram os principais entretenimentos em festivais públicos. Para cada cristão que foi queimado, açoitado, crucificado ou torturado, dezenas de outras pessoas se levantaram para tomar seu lugar. A igreja cresceu e prosperou apesar dos golpes devastadores desferidos pelo Império Romano contra ela. Lenta e insidiosamente, o perigo penetrou a igreja na forma da mistura de cristianismo e do paganismo. Durante os primeiros anos do movimento, a palavra de Deus tinha sido o alicerce sobre o qual a igreja foi construída. Mas, depois da conversão do imperador Constantino, a religião e as práticas pagãs romanas começaram a se infiltrar na igreja. Em pouco tempo, as tradições pagãs tomaram o lugar da palavra de Deus. E a igreja, antes pura e verdadeira, mergulhou em uma escuridão cada vez mais profunda. Por que é tão importante para a igreja em todas as épocas ter uma base firme na Bíblia, a única palavra de Deus? Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse essas palavras a seus discípulos: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Assista o vídeo completo no canal Feliz 7 Play no YouTube.